Salve galera, beleza? Vamos dar início aí ao sexto bimestre, né? Na verdade é o terceiro bimestre desse ano, né? Mas como nós temos aí uma nomenclatura especial, dada a pandemia do ano passado, nós estamos no sexto bimestre, tá? Então, qual é o assunto que a gente vai estar trabalhando aí neste sexto bimestre? Nós vamos estar trabalhando equação exponencial. Mas antes de falar nisso, eu quero dar um recado para você que não tem acompanhado as nossas aulas via online, né? Mas está usando somente o material apostilado. Então vocês terão aí a partir do dia 15 de junho, né, um link para vocês acessarem e responderem às atividades da parte 1 do nosso estudo, tá? Que é a parte da equação exponencial. A partir do dia 15 vai estar disponível para vocês já o link do Forms. Professor, eu não tenho acesso ao Forms, não tem como. Então procura a coordenação, tá, da escola, e aí lá na apostila tem as atividades, né, conforme está discriminado aí, de 1 a 6. Você vai fazer isso numa folha à parte, vai responder e vai entregar na coordenação até o dia 30 de junho, tá? Referente à primeira parte, que é esse momento que a gente começa o estudo a partir de agora, ok? Belezinha? Então, dado o recado, vamos aí falar sobre equação exponencial. Professor, que parada que é essa? Bom, equação exponencial é o tema escolhido para nós trabalharmos esse bimestre. Então, nós vamos trabalhar aí o conceito do que é uma equação exponencial, quais são os casos especiais da equação exponencial e, como de praxe, fazer aí as atividades referentes à equação exponencial. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma equação exponencial, professor? Equação exponencial é toda equação que apresenta uma variável no expoente. A palavra variável, ela é conhecida também como incógnita ou tradicionalmente chamada como termo desconhecido. Então, todas as vezes que eu desconheço um determinado valor, ele é chamado de incógnita ou variável, ok? Na maioria das vezes vai ser representada pela letra X. Diga-se de passagem que isso não é regra, tá? Ah, tem que ser X? Não, pode ser qualquer letra do alfabeto latino, beleza? Geralmente é a letra X. Então, todas as vezes que eu tenho uma variável, uma incógnita, um termo desconhecido ou uma letra no expoente, nós dizemos que esta equação é do tipo exponencial. Beleza, professor. Como que ela pode ser representada? Um exemplo está aí, ó. 2 elevado a x igual a 16. Pessoal, aqui é muito importante que você entenda quais são as regras da potenciação e da radiciação. Então eu aconselho a você que, se por acaso não participou do quarto bimestre, que foi o primeiro bimestre desse ano, na qual nós fizemos revisão de potenciação e radiciação, os vídeos estão lá no meu canal, entrem lá, assistam a aula de potenciação e radiciação. Esses conceitos, eles são básicos para você entender a equação exponencial. Sem eles, você vai ter muita dificuldade na compreensão, ok? Então dá uma pausa, assista lá o vídeo de potenciação e radiciação, depois você continua estudando a equação exponencial. Então veja bem, gente, eu tenho uma equação exponencial aqui, ó. 2 elevado a x. Veja bem, ó. O 2, numa potência, nós tínhamos assim, ó, a elevado a b. Ou seja, a é a base e b é o expoente. A equação é do tipo exponencial. Toda vez que eu tiver uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, olha aqui, ó, expressa pelo sinal de igualdade, cuja letra apareça no expoente, tá? Então, o expoente aqui é x, ó. Então, eu tenho uma letra no expoente, então eu tenho uma equação do tipo exponencial. Beleza. Um outro exemplo, ó. 3 vezes 2 elevado a x menos 2. Olha só onde que está a letra, ó. No expoente. Então, eu tenho uma equação, ó, um sinal de igualdade. Portanto,
é uma equação do tipo exponencial. Um outro exemplo, ó, olha só, mais uma vez a letra aparecendo no expoente, ó, x menos 1, x mais 1, ó. Letra no expoente, sinal de igualdade, equação do tipo exponencial. Beleza? Entendido o que é uma equação exponencial? Então é toda sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma letra, uma variável, uma incógnita no expoente. Ok? Maravilha? Beleza, então. Continuando. Bom, então, duas coisas se faz necessário para nós termos uma equação do tipo exponencial, né? Primeiro, eu tenho que ter uma equação, que é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade. A segunda é que eu tenho que ter uma variável no expoente. Então, se essas duas situações não ocorrerem, aí não é uma equação exponencial. Então, tem que ter uma sentença matemática expressa pelo sinal de igualdade e a variável tem que aparecer no expoente. Exemplos de equação exponencial, né? Bom, professor, o que quer dizer resolver uma equação exponencial? Resolver uma equação exponencial é encontrar o valor da variável presente no expoente que satisfaz o sinal de igualdade. Então, eu tenho aí uma expressão que é bem assim: 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. Se o exercício pede para você resolver isso, o que o exercício quer que você faça? Ele quer que você encontre o valor do x, que é a variável que está presente aí nessa equação. É esse camarada aqui, ó, o x, tá? Que faz com que esse sinal de igualdade seja verdadeiro. Veja bem, gente, para nós resolvermos uma equação exponencial, a primeira preocupação nossa é fazer a igualdade da base. Observem, do lado esquerdo eu tenho uma potência. Isso aqui é uma potência, professor? Sim, a potência cuja base é o 2, a base é o 2, e o expoente é o 3x menos 10. Isso aqui é o expoente, ó. Isso aqui é o expoente, beleza? E o 2 é a base dessa potência. Do lado direito, a base é o 2, tá? E o expoente é o 35, beleza? Expoente e base. Para que a gente consiga resolver uma equação desse tipo, é necessário que a base seja igual. Ou seja, a mesma base que tiver do lado esquerdo tem que estar do lado direito. Bom, professor, nesse caso já é igual. Bom, se elas já forem iguais, basta com que eu simplifique as bases e faça a igualdade dos expoentes. Como assim, professor, simplificar as bases? Se eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, eu posso simplificá-los ou cortá-los, como é um termo, digamos assim, mais não oficial, mas que é usado muito. Ah, eu corto os que forem iguais? Sim, a palavra correta é simplificar, ok? Tá? Então, sendo iguais, olha o que eu fiz, simplifiquei as bases. Bom, gente, a gente parte do pressuposto seguinte: se eu tenho duas potências que são iguais e essas potências apresentam a mesma base, então para que isso seja verdadeiro, obrigatoriamente os expoentes têm que serem iguais. Ou seja, 3x menos 10 tem que ser igual a 35. Ah, professor, então eu elimino as bases e pego os expoentes e faço um ser igual ao outro? Exatamente. Daí para frente, é uma equação do primeiro grau simples. Isola a variável, o que não tem a variável passa para o outro lado, troca de lado, troca o sinal, então vai ficar assim. 3x igual, eu passei o 10, que era negativo, ó, negativo, ele foi para o outro lado, ele foi positivo. 35 mais 10, 45.
Agora, o que, que eu faço com 3? Ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. 45 dividido por 3, 15. Pronto, está resolvido o exercício, está resolvido o problema. O objetivo era achar o valor de x. Pronto, achei o valor de x. Tranquilo? Belezinha, galera? Tranquilo. Vamos para mais um exemplo aí. Olha só. 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Qual é o objetivo? O objetivo é resolver a equação. Eu tenho uma equação do tipo exponencial, tendo em vista o expoente apresentar uma letra, uma variável. Fechou. O que é resolver uma equação? É encontrar o valor da variável, nesse caso da letra x. Como que eu faço? Eu tenho que ter a mesma base de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, observem que do lado esquerdo, a minha base é 4. Do lado direito, a minha base é 32. Elas são iguais? Não, não são iguais. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma ser igual à outra. Se não for possível fazer uma ser igual à outra, eu tenho que encontrar uma base comum. Ou seja, eu tenho que escrever o 4 e o 32 numa mesma base, ok? Bom, não é possível escrever o 32 na base 4. Por quê? É só fazer a tabuada do 4. Veja bem, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 16. 4 vezes 3, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Tá? 4 vezes 4, 16. Então, quando eu escrevo o 4 numa base que é só o 4, eu vou ter 4 elevado a 1, vou colocar aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, 4 elevado a 1, que é o próprio 4. Eu vou ter 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4 duas vezes, que dá 16. Aí eu tenho 4 elevado a 3, que é o 4 vezes 4 três vezes, tá? 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui dá 64. Então, observe que não é possível escrever o 32 na base 4. Por quê? 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 é 16 e 4 elevado a 3 é 64. Então, não é possível. Sendo assim, eu vou ter que encontrar uma base comum para o 4 e para o 32. Como que eu vou fazer isso? Bom, fazendo a decomposição. Se eu decompor o 32 na base 2, olha só, 32 dividido por 2, 16, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Quando chegar no 1, para, tá? Conclusão, o 32 pode ser escrito como sendo 2 elevado à quinta. Maravilha. E o 4? O 4 pode ser escrito assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 4 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado, beleza? Então, ó, eu tenho aí agora a escrita tanto do 32, que é 2 elevado à quinta, quanto do 4, que é 2 elevado ao quadrado. Beleza? Vamos apagar isso aqui, para não atrapalhar a nossa observação. E agora eu vou substituir. Olha só. Então, o 4, 2 ao quadrado, e o 32, 2 elevado à quinta. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses aqui, ó? Porque, veja bem, gente, o 2 ao quadrado é o valor do 4, tá? E o 4 está elevado a x menos 1. Então, no lugar do 4, eu coloquei 2 ao quadrado elevado a x menos 1. E no lugar do 32, eu coloquei 2 elevado à quinta. Por que eu disse para vocês que é importante conhecer as regras de potenciação? Aqui agora eu tenho que aplicar essas propriedades. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que eu devo fazer? Multiplicar. Então, esse 2, do 2 ao quadrado, ele vai ter que fazer ali a distributiva. 2 vezes x
e 2 vezes menos 1. Vai ficar bem assim. 2 elevado a 2x menos 2, tá? 2 elevado a 2x, 2 vezes x, 2x, tá aqui. E 2 vezes menos 1, menos 2. Agora observem, gente, que eu tenho a mesma base de ambos os lados. De um lado é 2, do outro é 2. Então eu posso simplificar, ok? Simplifiquei, eliminei o 2. E o que eu faço com o expoente? Igualo os expoentes. 2x menos 2 é igual a 5. Daí para frente, equação do primeiro grau normal. Deixa a variável de um lado, o que não tem passa para o outro. Então vou passar o menos 2 para o outro lado, ele vai positivo. 5 mais 2 são 7. E o 2 que está multiplicando o x passa dividindo. Portanto, x vai ser igual a 7 sobre 2. Então tá aí. Qual é o valor de x que satisfaz esta equação? 7 sobre 2. Ok? Esta é a solução desse exercício. Continuando, galera. Outros exemplos, tá? Eu tenho aqui 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Veja bem, você sempre tem que partir do pressuposto que, para resolver uma equação exponencial, você tem que ter a mesma base de ambos os lados, tá? Então, do lado esquerdo, qual é a minha base? 3. Do lado direito, qual é a minha base? 81. Gente, não tem como escrever o menor na mesma base do maior. O que tem é o contrário, escrever o maior na mesma base do menor. Isso é possível, tá? Mas vamos verificar se de fato vai ser possível. É possível escrever o 81 na base 3? Bom, para você descobrir isso, basta você decompor o 81, tá? Se você decompor ele, tá? Você vai identificar que 81 é igual a 3 elevado à quarta. Ó, 3 elevado a 1 é o próprio 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 duas vezes, que vai dar 9. 3 elevado à terceira é 3 vezes 3, 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 4 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Olha aqui, o 81 ele é igual a 3 elevado à quarta. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Substituir. Agora eu já tenho a mesma base de ambos os lados. Então, vou simplificar as bases. O que eu faço com o expoente? Igual ao expoente. Então, eu tenho que 5x mais 34 vai ser igual a 4. Daí para frente, equação do primeiro grau. Passo o 34 para o outro lado, ele vai subtraindo. 4 menos 34 dá menos 30. O 5 está multiplicando, passo ele dividindo. Menos 30 dividido por 5, x igual a menos 6. Maravilha, professor. Então está resolvido. Qual é a solução? X igual a menos 6. Pronto. Resolvido isso. Beleza, vamos lá. Outro exemplo, ó. 2 elevado a 6x menos 5 igual a 16 elevado a x mais 2. Sempre partindo do pressuposto que, para resolver a equação, eu tenho que ter a mesma base. Então, do lado esquerdo, eu tenho a base 2. Do lado direito, eu tenho 16. Bom, o 2 não dá para escrever na base 16, mas o 16 dá para escrever na base 2. Para isso, a gente faz a decomposição do 16, tá? Se você tiver dúvida, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o 16 e vai fazer a decomposição dele, ó. Assim que faz a decomposição. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Chegou no 1, parou. Aí é só contar. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 16 é 2 elevado à quarta. Por isso eu coloquei aqui, ó. Beleza? Bom, substituindo, eu vou ter 2 elevado a 6x menos 5, continua do mesmo jeito.
E do lado direito, onde era o 16, eu coloco 2 elevado à quarta. Observe que eu tive que colocar o parênteses. Mesma situação do anterior, tá? Por quê? Porque o 4 tem que multiplicar o x, o 4 tem que multiplicar o 2. Eu vou fazer aqui a distributiva, tá? Ó. Então vai ficar bem assim. Do lado esquerdo não muda nada e do lado direito vai ser 4 vezes x, 4x, 4 vezes 2, 8. Agora eu tenho a mesma base de ambos os lados, então eu posso simplificar. O que eu faço com o expoente? Iguala o expoente. Agora, o que tem x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro, trocou de lado, troca o sinal. Passando 4 para cá, ele vem negativo, certo? Mais 4, vem para cá menos 4, tá certinho. E menos 5 vai para o outro lado, mais 5. Conclusão, 6 tira 4 dá 2 e 8 mais 5 são 13. O 2 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, x igual a 13 sobre 2. Pronto, está resolvido. Professor, precisa dividir? Não. O objetivo era achar o valor de x, está aí, x igual a 13 sobre 2. Mas quando que eu sei se pode ou não pode dividir, professor? Você vai olhar sempre para as alternativas. Nesse caso não tem. Mas se tivesse, você iria verificar. Se na alternativa tivesse o resultado dividido, aí você dividiria, ok? Continuando então, galera. Outro exemplo, ó. 5 elevado a 3x menos 24 igual a 1. Epa, professor, tem problema aí, ó. Do outro lado é 1. De um lado é 5 e do outro lado é 1. O que eu preciso para resolver uma equação exponencial? Eu preciso ter a mesma base. Então, eu tenho que encontrar uma forma de escrever ou o 5 na base 1 ou o 1 na base 5. Um dos dois, tá? Bom, professor, o 5 já é um número primo. Não tem como escrever ele em nenhuma outra base que não seja ele mesmo. Já o 1 não dá também, professor, porque o 1 só tem a base 1. E agora? Por isso que eu disse para vocês que precisamos ter conhecimento de potenciação, tá? Dentre as regras da potenciação, nós temos o seguinte lá. Todo número elevado a zero é igual a 1. Lembram disso? Se eu tiver 2 elevado a zero, quanto que dá isso? Dá 1. Se eu tiver 100 elevado a zero, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu tiver 1000 elevado a zero, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu tiver x elevado a zero, vai dar quanto? Vai dar 1. Pessoal, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Essa é uma propriedade da potenciação. Então, veja bem, se eu tenho de um lado 5 e do outro lado 1, e eu preciso ter a mesma base, o que eu vou fazer? Esse cara aqui eu vou escrever na potência de base 5. Como que eu faço isso, professor? Simples, 5 elevado a zero. Ah, tá, olha aqui, ó, 5 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, está escrito corretamente. Professor, mas como que eu vou saber que eu coloco 5 elevado a zero? Você vai olhar para cá. Se aqui a base fosse 10, você ia colocar 10 elevado a zero. Se aqui a base fosse 50, você ia colocar 50 elevado a zero. Basta você verificar qual é a base que está do lado de cá e repeti-la, só que o expoente vai ser zero. Agora que eu tenho a mesma base, eu posso simplificar. Simplificando, iguala os expoentes. 3x menos 24 igual a zero. Daí para frente, o que tem x fica de um lado, o que não tem x vai para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 3, x igual a 8. Pronto, resolvido aí o exercício, ok? Que o objetivo era encontrar o valor de x. Beleza, então, gente. E assim encontramos a resposta do exercício. Tranquilo? Então, encerramos por aqui esta primeira parte sobre equação exponencial, beleza? Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês e não esqueça do final do vídeo de dar aquele like, aquele joinha, faça seu comentário.
clique, curta e compartilhe. Beleza, galera? Até a próxima, com a graça de Deus. Tchau, tchau.